Meus amigos, sejam mais uma vez bem-vindos ao canal. E o propósito desse nosso pequeno vídeo é tecer algumas considerações ou fazer alguns comentários acerca do discurso feito ontem, né, através de videoconferência, no parlamento britânico pelo presidente ucraniano Volodymyr Zelensky. Ou melhor dizendo, não propriamente sobre o discurso, mas sobre as consequências do ponto de vista midiático do discurso. Esclarecendo melhor, né? No discurso, né, o Zelensky fez aquilo que ele pode fazer mesmo, discursar, né? E, enfim, pedir apoio da União Europeia e meio que sutilmente ou não tão sutilmente atacar a própria União Europeia, no sentido de vocês não estão fazendo tudo que poderiam, deveriam fazer por nós, etc. e tal. Né? Como se a União Europeia, ou, perdão, mais exatamente falando a OTAN, desejasse por acaso, né, meter a mão nessa cumbuca. Né? Os Estados Unidos talvez queiram que a OTAN faça isso, mas a OTAN não creio. Mas enfim. E a repercussão foi imensa, né? E o Zelensky, inclusive, né, de propósito, é claro, e enfim, dá para perceber com clareza, né, faz plageia ali enfim, uma parte, né, faz meio que um plágio, ou enfim, cita, né, propositadamente, enfim, palavras, enfim, faz uma fração do seu discurso é muito parecida com, né, o discurso feito por Winston Churchill, então primeiro-ministro britânico, na época da Segunda Guerra Mundial, né? Aquele célebre discurso que tem aquelas palavras, né? Lutaremos nas praias, nos bosques, não sei onde, nunca nos renderemos, etc. e tal, papá, papá. Né? Bom, há alguma similaridade entre as situações, né? À época, né, a Inglaterra, na verdade, estava derrotada na Segunda Guerra Mundial, né? Depois de Dunkerque lá, teve que se encolher, né? Enfim, a, não poderia fazer muito mais, o Churchill não poderia fazer muito mais do que discursar, né? E ficar ali, né, como bom politiqueiro, tentando de todas as formas trazer os Estados Unidos para a Segunda Guerra Mundial e tal, que sabia que seria a salvação da lavoura da Inglaterra, né? E o Zelensky também tenta, né, trazer a OTAN, enfim, para dentro do conflito com a Rússia, etc. e tal, porque ele sabe que é a única saída que ele tem, né? Então há essa similaridade, né? Mas, enfim, dentro dessa postura que o Ocidente, pelo menos, já adotou, né? A Ucrânia, coitadinha, a Ucrânia vítima desse imperialismo russo e tal, 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 das ambições expansionistas de Putin, etc., né? A imprensa ocidental também, depois desse discurso, então, aí elegeu o Zelensky realmente o cara do momento, né? Enfim, houve quem, inclusive, talvez pela citação, né, enfim, pela reprodução ali de algo muito parecido com o discurso que Churchill fizera na Segunda Guerra Mundial, mas enfim, houve inclusive quem o comparasse com Winston Churchill. Né? Para ser sincero, não nutro grande simpatia pelo Churchill, não. Né? Enfim, né, considero que ele era mais um politiqueiro cheio de artimanhas, né, do que qualquer outra coisa. Não me agrada muito como perfil. Mas, né, enfim, a sua grandeza, né, no geral, não pode de forma alguma ser desconsiderada. Então, comparar Zelensky com Churchill seria o mesmo que comparar Pablo Vittar com Elis Regina. Né? Não tem cabimento, né? Não há termo de comparação possível. Né? Mas, né, essa coisa do Zelensky ter virado o queridinho do Ocidente, a Ucrânia, coitadinha, né? Enfim, chegou-se a esse ponto, né? A esse despautério, né? De comparar Zelensky a Churchill, realmente. Enfim, é mais uma piada, né? Vamos chamar de piada pronta e muito apropriada em se tratando de um presidente cuja profissão de origem, na verdade, é de humorista, né? Mas enfim, a guerra prossegue, né? E a opção da mídia pela Ucrânia, né, trazendo ali aquela contagem de mortos diária, né, caiu um míssil não sei onde, morreram, e você imagina, vamos dizer que morreram centenas de pessoas, não, morreram 3 pessoas, uma era criança. Né? É claro que toda vida humana que se perde é uma lástima, né? É algo irreparável, mas em termos de estatísticas de guerra, né, enfim, é algo bastante suave, por assim dizer, efetivamente desprezível. Né? E curioso notar que, por exemplo, nunca se fez isso quando os Estados Unidos invadiu o Iraque, no caso da guerra agora da Síria que ainda prossegue, e por aí vai. Né?
os Estados Unidos invadiu o Afeganistão, né? Ninguém ficava contando, até hoje, né? Até um dia desse, né? Tropas americanas usando drones com câmera, né? Que você está filmando, tem uma imagem lá, né? Antes de você decidir de repente lançar um míssil, alguma coisa, né? Aconteceu mais de uma vez, né? Os americanos atacarem um casamento. Estava acontecendo um casamento, de pessoas juntas e tal. Ah, são terroristas. Jogava lá um míssil e depois não era um casamento. Aí morreu, né? O casal, convidados, crianças, mulheres, etc. E nunca falava-se isso uma vez e pronto, ah não, foi um mal entendido, dano colateral, qualquer coisa assim, e fica por isso mesmo. Mas enfim, para discutir essa questão, né, melhor, né, desse descaramento do Ocidente, né, dessa hipocrisia tremenda, né, e tratar de maneira bastante diferente coisas que na verdade até certo ponto são iguais, né, a gente deixa isso para um outro vídeo, tá certo? Esse foi só para comentar essa comparação grotesca, né, de Zelensky com Winston Churchill, né? Como disse, seria o mesmo que comparar Pablo Vittar com Elis Regina. Não tem cabimento. Mas enfim, é mais uma das piadas envolvendo o comediante Zelensky, tá certo? Muito obrigado então e até o nosso próximo vídeo.